Bem, irmãos, vamos tratar sobre atributos da igreja. Esse é o nosso tema nesse momento. Nós estamos vendo, então, que a igreja ela pode se expressar como uma comunidade local, uma congregação apenas, ou ela pode ser a igreja que está numa cidade inteira, por exemplo, ou ela pode ser a igreja a comunidade de todos os fiéis que já existiram em todas as épocas, em todos os lugares. O apóstolo Paulo utiliza mais esse nome igreja, pensando mais em congregações locais, mas ele também fala de grandes comunidades. Por exemplo, ele estava lendo e falava assim, as igrejas da Ásia vos cumprimento. Observa que ele fala das igrejas particulares, mas cita uma grande região. Isso é 1 Coríntios 16, 19. Ele também, em outro tempo, ele fala assim, a igreja desfrutava paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Uma coisa assim, o texto. Estou falando de Atos 9, 31. Então, essa construção mostra grandes grupos, né? A igreja da Judéia inteira, de Galileia, de Samaria toda, né? Ou da Ásia toda. Então, existe uma multiplicidade de entendimento da igreja. Você tem que entender essa multiplicidade. A igreja específica ou grupo de crentes em um lugar determinado nunca, quero repetir, a igreja num lugar determinado nunca, jamais, de forma alguma, é considerada apenas parte do todo ou somente um componente da igreja como um todo. Não. Não é assim que a igreja é vista na sua natureza no Novo Testamento. A igreja não é a soma ou a combinação de grupos locais específicos. O todo é encontrado em cada lugar. Foi assim que Jesus fez. Então, a igreja tem toda a autoridade como igreja local e não deve se submeter como se ela fosse menos do que uma outra, que é uma grande igreja, por exemplo. Ou uma igreja que é sede, ela não é mais do que uma igreja localizada no campo missionário que dá relatório a ela, entendeu? Porque a igreja no campo missionário é tanto igreja quanto a grande igreja sede que sustenta o missionário que está no campo. Você compreende isso? Então, o que Deus quis fazer com isso? Ele quis que nós entendêssemos que Jesus está no meio da igreja, anda no meio dos castiçais, onde quer que esses castiçais estejam. Nenhum crente está desvinculado da presença total de Jesus e não tem parte da administração dele sobre a igreja. Tem administração total, porque Jesus vê cada um desses locais e crentes reunidos como igreja sua. Por menor que seja uma igreja, ou menor que seja um local, nunca deve ser considerado como parte de uma igreja. É total, ok? Representa a comunidade total, a igreja do Senhor Jesus, né? Então, é assim que a gente encontra, né? Paulo escreve em 1 Coríntios 1:2, falando da igreja de Corinto, é uma igreja total. Não está escrevendo para uma parte de uma igreja, é para a igreja, entendeu? É uma igreja como toda igreja em todo lugar. Eu estive uma vez num lugar muito pequeno, eu estava muito triste com as pessoas que mandavam missionários de lugares distantes, e eu exortei eles, se vocês são igreja, orem ao Senhor, peguem direção, enviem uma delegação daqui de vocês, da congregação, para a igreja sede, como crentes, como igreja de Jesus. Vocês têm dignidade para poder falar a igreja como igreja e dialogar com eles.
Eleja um representante e envie esses representantes e busquem na comunhão a solução dos seus problemas. A dignidade de Cristo foi colocada em todos nós, né? Em cada congregação particular. Esse conceito também pode ser muito abrangente de igreja. O conceito mais abrangente que eu vi na Bíblia Sagrada é Hebreus 12, 23, quando é chamado a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Esse conceito completa tudo o que já foi dito sobre igreja, porque o que vale é o que está rolado no céu, né? A igreja dos primogênitos registrados, considerado por Deus, né? como eleitos da igreja. É uma maravilha isso, né? Bem, os atributos da igreja são vários. Dois atributos bem interessantes que podemos iniciar aqui é a disposição que a igreja tem para servir, o serviço. E o outro é a disposição da igreja em se adaptar. A disposição para o serviço não deve ser mal entendido aqui, entendeu? Porque a igreja não deve se esforçar para servir, ela deve fazer isso naturalmente, né? A igreja precisa entender que como serva de Cristo, ela se apresenta também para servir à comunidade e de uma forma servir também à sociedade. Não se sujeitar ou submeter, mas servir em nome de Cristo, como Cristo serviu a nós com a sua palavra e com a sua ministração. A igreja não deve buscar controlar a sociedade para os seus próprios propósitos, porque a igreja é chamada para servir e não para dominar. A igreja precisa reconhecer que há um único Senhor e um único Salvador, Jesus Cristo. No entanto, isso não quer dizer, eu não quero dizer com isso, que a igreja não deva se manifestar frente ao Estado sobre questões das quais a legislação precisa tratar. A igreja deve exercer o seu papel de pregação da verdade, do amor e da justiça. Mas seria um grande erro e um desvio de propósito se a igreja tentasse usar a força da política que ela tem, a força política dela, para obter objetivos espirituais. Seria uma distorção completa. Alguns acham que os pastores não devem se manifestar politicamente. Quero dizer para vocês aqui que eu não penso assim. Que um pastor, um ministro, quem quer que seja, ele pode ter a sua opinião e a sua opinião pode ser dada publicamente, sim. Ele não precisa se esconder por trás de uma capa religiosa ou se abster de dizer a verdade, deixando que as pessoas entrem em engano, né? É claro que muita gente pode manipular isso, mas isso aí é uma questão de servir da igreja. Mas um líder de uma comunidade, ele deve ter a responsabilidade, em nome de Cristo, servir à sociedade e percebendo quando isso é serviço e não manipulação. E é claro, é óbvio, né, que os seus pares, os outros pastores, os outros ministros e a igreja em si deve lidar com essa questão, entendeu? Não deve ficar somente dele, porque senão nós temos aí uma ideologia de dominação terrível, né? E pode se afastar muito dos propósitos de Deus. Mas a igreja tem uma adaptabilidade. É engraçado, sempre que eu falo alguma coisa política, eu sempre recebo um monte de e-mail, de mensagem, né? Mas quero dizer para vocês que, embora estejamos nesses períodos que estamos, né, é necessário que alguém fale alguma coisa, né? E que diga da ética, e que diga da verdade, e que diga do bem, né? Isso deve ser dito. E que mais gente se envolva nesse processo e diga sobre a manipulação, sobre a inverdade, sobre a injúria, sobre a hipocrisia, né? E sobre o jogo ideológico, para que a igreja não fique refém, né? Bem, vou voltar. A questão da adaptabilidade. Como o mundo é mutável e as culturas são adaptáveis, a igreja também precisa se adaptar ou adaptar seu ministério
de forma correta e sábia para cumprir o seu papel e as suas funções. A igreja não pode ser algo contrário à sociedade, né? A igreja precisa aprender a lidar com esse diálogo, sem alterar sua essência, sua mensagem, sua pregação, sua denúncia e a direção que recebe do Senhor. Esse é o compromisso da ética. O exemplo nosso é Jesus. Jesus assumiu as condições humanas, culturais de uma determinada época, de uma determinada sociedade. Filipenses 2, de 5 a 8, fala, né, como ele veio, como se identificou conosco, em forma de servo e até em morte de cruz, né, mas que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, que toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é a confissão do crente. Então, Jesus buscou adaptabilidade, por que não nós? Jesus estava numa estrutura social difícil, naquela época, né, da Palestina judaica, dominada por estrangeiros, né, por romanos, e diante de uma realidade religiosa bem difícil, né, com uma divisão entre sacerdotes ricos e os muito pobres, né? Havia duas classes terríveis, né? E os partidos daqueles que eram por essas classes, e Jesus estava ali, participou da sociedade, denunciou a sociedade. Numa época disse algo direto para Herodes, né? Ele falou: mande dizer aquela raposa, tratou assim Herodes, mande dizer aquela raposa que hoje e amanhã farei a obra do meu Pai, e que ao terceiro dia serei filho. A dignidade, né, da apresentação de Jesus no meio de cultura, política, sociedade e um jogo muito difícil de poder entre aquela liderança, né? Mas Jesus estava ali, e a igreja deve ter em Jesus a sua referência. A igreja também, ela precisa de unidade. A unidade da igreja é o seu caráter espiritual. A unidade no corpo de Cristo é o caráter de Cristo, do qual todos os crentes são membros. Todos nós somos membros de um mesmo corpo. E esse corpo é dirigido por Jesus. Jesus é a cabeça. Já falamos isso desde o início, né? É o Espírito de Cristo que dá fôlego e mantém a igreja viva, né? Quem participa da igreja igualmente participa da mesma fé. Quem participa da igreja está interligado pelo laço do amor em Cristo. De forma relativa, essa unidade que nós temos no interior busca uma expressão na profissão e na conduta que o crente tem. Isso é o mesmo que dizer que na adoração pública de Deus em Cristo, a igreja se revela una. A figura do corpo, então, que se acha em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, mostra essa unidade. E Efésios 4, de 4 a 16, também ressalta e mostra a unidade da igreja. Mas a igreja não é somente uma, ela também é santa. Santidade. A igreja tem como atributo a santidade. É absolutamente santo no sentido muito objetivo. Ela é considerada igreja de Jesus. Ela pertence ao Senhor em virtude da justificação que Jesus dá à sua igreja, mediada por Jesus. A igreja, então, é tida por santa perante Deus, por estar em Cristo. Deus vê Jesus primeiro, e quem está em Jesus é visto como santo. Então, num sentido muito próprio, né, nós podemos então entender que a igreja seja denominada de comunidade dos santos. Você fala: mas pastor, eu conheço tanto pecado. Sim, existe sim, mas pela visão de Deus, quem está separado em Cristo está santificado porque Cristo está santificado. Então, é um
privilégio estar em Cristo. A santidade, acima de tudo, é uma santidade interior. E a igreja é santa no sentido de que é separada do mundo para congregar e adorar a Deus. E também no sentido ético, de participar de um relacionamento com Cristo, em santidade. A igreja também tem uma universalidade. A igreja invisível é primordialmente universal, porque inclui todos os crentes da terra, de toda e qualquer época particular, sem nenhuma exceção. Quem é de Cristo está na Igreja Universal. Ela tem os seus membros em todas as nações evangelizadas do mundo. É esse sentido. Quando eu falo Igreja Universal, não estou falando de uma denominação, não evangélica, não. Eu estou dizendo da universalidade da igreja. Também é um atributo dessa universalidade que é aplicável na igreja visível. Esses atributos podem ser vistos também separadamente. Né? Fica claro a todo cristão que a igreja seja santa, que ela seja separada então da pecaminosidade, da vilania do mundo, né? Que a igreja seja apostólica no sentido de que ela é edificada sobre a doutrina dos apóstolos, né? Do apóstolo de Cristo. Ela ensina o mais fielmente possível aquilo que os apóstolos ensinaram nas Escrituras, e ela vive sem hipocrisia, deve viver sem hipocrisia o que foi ensinado, né? Também a igreja tem essa universalidade porque inclui os crentes que fazem isso, que são verdadeiros em todo lugar, em toda época e em toda administração, né? Alguns preferem, em vez de usar a palavra universalidade, usar a palavra católica. É muito usado em alguns credos, né? A igreja católica, né? Una, católica, santa. Mas, ao invés de dizer universal, o que acontece é que essa palavra tem uma semântica terrível, né? A semântica católica hoje perdeu o sentido de universalidade, né? Está muito associado ao papismo, ao romanismo, né? A forma que o romanismo se fez chegar ao mundo. Por isso não expressa bem doutrinariamente o que queremos dizer quando falamos que a igreja está em todo o tempo, em todo lugar, no nome de Cristo e onde Cristo é invocado como Senhor. O fato é que a igreja está ligada ao mistério da encarnação. E esta igreja é simbolizada pelos 7 candelabros, onde Cristo está no meio deles, e tem o anjo das igrejas à sua direita. Estou falando de Apocalipse 1, verso 12, 13 e depois o verso 20 de Apocalipse 1. A igreja, então, é um mistério revelado que tem estado presente no mundo e pertence a Jesus, que é quem comissiona a igreja para a missão que a igreja precisa executar. Quero ainda dizer sobre aspecto e doutrina, porque cristianismo e igreja pode ser entendido na formação de uma mesma entidade. Cristianismo é a culminação na história da redenção por Jesus Cristo, mas também é um sistema de doutrinas através do qual a gente interpreta a história redentiva, né? Então, o cristianismo pode ser doutrina. E a igreja da mesma forma. A igreja é uma das doutrinas cristãs. Também a igreja é a multidão dos crentes na história que vivem por Jesus Cristo. A igreja é também uma sociedade que expressa o aspecto institucional na redenção, o aspecto das doutrinas e o aspecto da profissão daqueles que pertencem a Jesus. Então, ela é uma igreja historicamente determinada e que continua através dos crentes que a compõem. O que eu quero dizer é que a igreja se afirma a si mesma como igreja de Cristo, necessariamente vinculada com um vínculo
indissolúvel com Cristo, expressando a autoridade de Cristo, porque ela é dele. A autoridade da igreja é encontrada na doutrina que ela pratica a partir do Novo Testamento. A igreja não tem autoridade sem doutrina. A autoridade espiritual, ela é primeiramente ética, depois ela é doutrinária e ela é uma autoridade espiritual e também oficializada.